irmãos e irmãs, uma boa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui em Apocalipse, capítulo 9. Vamos ler a partir do versículo 13. Este é o segundo ai, é uma profecia muito importante, a sexta trombeta, é o segundo ai, o início da batalha do Armagedon. Então vamos ler a partir do versículo 13. O sexto anjo tocou a trombeta, e ouviu uma voz que saía dos 4 chifres do altar. Chifres, na Bíblia sempre fala de autoridade. O altar de ouro que está diante de Deus, dizendo a esse anjo: solta os 4 anjos que estão atados junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para matar a terça parte dos homens. O número do exército dos cavaleiros era de 200 milhões. E eu ouvi o seu número. Assim vi os cavalos e seus cavaleiros, os quais tinham couraças de cor de fogo, de jacinto e de enxofre. As cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. E por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam de suas bocas. Pois o poder dos cavalos está em sua boca, em suas caudas, porque suas caudas são semelhantes a serpentes, pois têm cabeças, e com elas causam dano. Os demais homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata e de bronze, de pedra e de madeira, os quais não podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram de seus homicídios, nem de suas feitiçarias, nem de sua fornicação, nem de seus furtos. Vamos orar. Amado Deus e Pai do nosso eterno Salvador Jesus Cristo, Deus de toda glória, de todo domínio, de todo poder, nós estamos aqui reunidos como a Tua igreja. E eu te louvo, Senhor, por cada pessoa que se encontra aqui neste lugar. E te peço no nome do Teu grandioso Filho Jesus, vem se dispensar a nós, se derramar a nós, se revelar a nós. Vem, Senhor, vem nos conduzir com a Tua vara e com o Teu cajado. Nos disciplina, mas também nos conduz, porque nós queremos beber das Tuas águas, nós queremos sentar na Tua mesa, nós queremos Te desfrutar. Por isso nós Te rogamos nessa noite, vem se revelar a nós, em nome de Jesus, amém. Pois bem, meus amados em Cristo, nós vamos estudar essa sexta trombeta. Aqui está o início da batalha do Armagedon. Vamos entender alguns pontos. Primeiramente, vamos compreender alguns pontos que revelam para nós toda a natureza desta trombeta. Amados irmãos em Cristo, veja alguns detalhes, por favor. Aqui fala, se você observar bem, no versículo 14, o Senhor diz assim: solta os 4 anjos que estão atados junto ao grande rio Eufrates. Então, o que significa esta descrição do rio Eufrates? Essa descrição aqui, eu vou já direto ao ponto, depois eu quero mostrar mais detalhes para vocês. E por que eu penso, e tenho pensado, e tenho considerado esse ponto de vista.
Esta descrição Rio Eufrates aqui é uma referência à cidade do Iraque. Iraque. Vou te dar mais uma razão para isto. Por favor, versículo 17, diz que assim viu os cavalos e seus cavaleiros, os quais tinham couraça da cor de fogo, jacinto e enxofre. As cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões. Deixe-me lembrar vocês, Daniel capítulo 7. Se você estudar esse capítulo, você vai ver ali 4 animais. 3 têm suas descrições definidas e um tem uma descrição indefinida. E um daqueles animais é o leão, lembra? O leão, o leopardo, ou o urso e o leopardo, na ordem. Falando do Império Babilônico, que é o Iraque. Depois o Império Medo-Persa, a Pérsia, o Irã. O Império Grego, a Grécia. E o Império Romano, que é o 4º animal. Mas ainda vamos falar sobre o que é o Império Romano. Se o Senhor nos permitir ver isto, nós vamos entender o significado do Império Romano. Meus irmãos e irmãs, se você abre sua Bíblia também aqui em Apocalipse capítulo 13, você vai ver que João, ele tem uma visão mais amplificada desses animais neste capítulo. Embora nós vimos ali os versículos 1 e 2 de maneira bem sucinta, mas ele vai amplificar, especialmente quanto ao 4º animal, que é a besta. A besta, 4º animal. Isto é, tem uma característica que nós temos que estudar ainda, que o Senhor não nos permitiu, mas se Ele permitir, claro que vamos ver. E aqui mais uma vez você tem o leão. O leão é o Iraque, é a Babilônia. Meus irmãos, isso aqui não é invencionice, não é fantasia. Isso aqui é a interpretação da Bíblia, é a interpretação profética. Eu não estou tirando isso aqui da imaginação minha ou de alguém. Essa é uma concordância muito clara, porque se você ler o capítulo 2 do livro de Daniel, você vai ver a figura daquela estátua, depois você vai ver o capítulo 7, a figura destes animais, tudo muito claro, não precisa você buscar nenhuma chave linguística, não. Você não precisa buscar recursos, não. A própria leitura e o conhecimento da história, como todos nós conhecemos, saberemos, sem sombra de dúvida, que o leão prefigura o Iraque, a Babilônia. Leão, Babilônia, Iraque. E agora, por que o Iraque? Então aqui nós temos 2 descrições que mostram para nós que esta profecia, ela tem sua forte conotação na região do Iraque. Então vamos prestar bastante atenção. Por quê? Ora, você sabe muito bem que o mundo todo hoje, o mundo todo, converge para uma grande batalha, uma grande guerra. Alguém aqui tem dúvida disso? O mundo caminha para uma grande batalha. E porque essa grande batalha não desencadeou, por uma simples razão, e está nessa profecia, porque Deus ainda não desatou esses demônios. Irmãos, louvem a Deus, adorem a Deus, porque tudo está no controle do seu absoluto poder. Entende? Tudo está no controle de Deus. Não é como os homens querem, é como Deus quer e para o seu propósito. O que sabemos é que, e eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas todos nós aqui sabemos muito bem que as grandes potências estão armadas, e não é para uma simples proteção do seu território. Existe um propósito. Eu estava lendo hoje sobre os gastos das grandes potências, Estados Unidos, a Inglaterra, a França, a Alemanha, Rússia, China. Esses países gastam bilhões. Só para você ter uma ideia, os Estados Unidos gasta
4 vezes mais do que qualquer outro país. Ele gasta 342 bilhões de dólares por ano. Por ano. Só com essa questão militar, com essa questão bélica. Só com a parte militar. São 342 bilhões. Países como Rússia, como China, chega a gastar 70 bilhões, 80 bilhões. A Inglaterra gasta 48 bilhões. Pensa nisso, irmãos. Os Estados Unidos chega a gastar 1.000 e poucos dólares por pessoa para se proteger. Mas sabe que um dia tudo isso vai convergir numa grande batalha. A terceira grande guerra mundial. A terceira grande guerra mundial. Isso vai acontecer no tempo da grande tribulação. Talvez nos seus momentos finais. Porque aqui o Senhor fala algo muito interessante. Eu gostaria que você observasse. Ele diz assim, que tem o tempo marcado, versículo 15, foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora. Eu gosto muito que vocês atentem para detalhes, para a hora, na trombeta passada, na quinta passada, nós tivemos 2 palavras, e ali nós vimos de maneira muito clara, como Deus limita o poder de Satanás para agir. Deus limita, porque tudo está no seu controle. Ele limitará o poder de Satanás para agir. Assim também você vai ver que esses anjos, eles virão com um poder limitado para agir. Ele diz para a hora, o dia, o mês e o ano. Percebe? Então é um poder limitado, num tempo limitado que vai acontecer. E diz, se é literal ou se é simbólico, o que diz é que 1/3 parte dos homens morrerão. Você sabe que nestas trombetas que nós vimos aqui, a primeira trombeta fala do juízo de Deus sobre a terra, a segunda sobre o mar, a terceira sobre as fontes das águas, a quarta sobre o cosmos, a quinta, uma grande e terrível crise econômica, é a quinta trombeta. Nós vemos isso em 2 palavras. Agora nós vemos, ou estamos vendo agora, uma trombeta que fala de mortes. Nenhuma trombeta falou do que nós já vimos até aqui, de tantas mortes como esta 6ª trombeta. Com certeza, irmãos, se você estudar sobre as 2 primeiras grandes guerras mundiais, você tem ideia da mortandade. Hoje, toda a parafernália que esses países têm, com poder de destruição, e nós vamos ver aqui algo muito significativo, sobre 3 tipos de armas de destruição em massa, que são descritas aqui. Então vamos devagar. Primeiro, eu quero que você observe alguns detalhes. No versículo 13, está assim: o 6º anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz que saía dos 4 chifres do altar. Chifres fala de autoridade. Então, o que nós temos que entender é que essa voz, ela procede do governo e do trono de Deus. Então, esse altar aqui, nós podemos ver nele a justiça e o governo soberano de Deus, ou o governo soberano de Deus, executando o seu poder no tempo do juízo. É isto que nós vemos aqui. Se você estudar o livro de Apocalipse, nos versículos, aliás, no capítulo 6, versículo 9, capítulo 8, versículo 3, versículo 5, no capítulo 9, aqui no versículo 3, que nós acabamos de ver, capítulo 11, o versículo 1, o capítulo 14, o versículo 18, o capítulo 16 e o versículo 7, você vai ver
todos estes textos fazendo referência ao altar. É interessante, irmãos, que nós começamos a estudar esse altar lá a partir do capítulo 25 do livro de Êxodo. E eu te pergunto, o que tem a ver esse altar do livro de Êxodo com o altar no livro de Apocalipse? Realmente, eu concordo que isso é um tanto quanto intrigante. Porém, irmãos, o que nós sabemos é que quando você entrava no tabernáculo, tinha, para quem entrava, à esquerda estava esse altar, o altar do sacrifício. Mas aqui diz do altar que está diante de Deus. Ora, o que quer isso nos dizer? Pense bem, nós não estamos interpretando simbologia, nós estamos tentando entender a mente de Deus na profecia. Então não é uma questão de tipologia do Antigo Testamento, é de profecia no Novo Testamento. Então o que quer dizer isto? O que nós podemos extrair, irmãos, é que esse altar, de alguma forma, está falando para nós do poder, da autoridade, do governo de Deus para manifestar a sua justiça. Porque lá em Êxodo, aquele altar falava da justiça de Deus sobre os nossos pecados. Mas aqui fala da justiça de Deus sobre os pecadores. Entenda isto. Êxodo, quando você entrava no átrio do tabernáculo, estava esse altar, o altar do sacrifício. Aquele altar fala da justiça de Deus sobre os nossos pecados. Mas aqui fala da justiça de Deus sobre os pecadores. O que quer dizer uma coisa com a outra? Muito significativo, porque aqui tem uma mensagem para a igreja. Volto a dizer mais uma vez, esse tempo do juízo de Deus sobre as nações não diz respeito à igreja. Esta ira de Deus, manifestada por meio do seu juízo sobre as nações, não visa atingir a igreja, porque nós já fomos julgados no primeiro altar, e lá nós fomos justificados, porque Cristo tomou o nosso lugar. Aqui não, irmãos, aqui não é contra nós, aqui é contra o mundo, aqui é contra os pecadores. O que diz aqui os versículos 20 e 21, estes que não se arrependem em ver o juízo de Deus, eles não vão se arrepender, é sobre estes que cairá a ira de Deus. Mais uma vez, irmãos, eu encorajo vocês a ler essas trombetas e levantar suas vozes em adoração a Deus, porque não dorme o guarda do seu povo. Deus nos guardará, porque Ele nos prometeu e Ele é fiel. Veja, solta os 4 anjos que se encontram atados, detidos junto ao grande rio Eufrates. Então são espíritos malignos de grande poder, que pela soberania de Deus, pela sua eterna, poderosa vontade, um dia eles serão liberados. Agora, irmãos, e por que o Iraque? Por que essa profecia, de maneira específica, fala sobre o Iraque? Você sabia que o Iraque, o país do Iraque, é o segundo país mais mencionado na Bíblia? Eu vou repetir. O Iraque é o segundo país mais mencionado na Bíblia. Já tentou para isso? Os cristãos, de maneira geral, podem não ver isso, mas deixe-me dizer para vocês. O Iraque é o segundo país mais mencionado na Bíblia. Eu vou dar 15 razões bem rápidas aqui para vocês. Por exemplo, o Jardim do Éden era no Iraque. Segundo, a Mesopotâmia, que é considerado o berço da civilização, também na região do Iraque. Noé construiu sua arca e viveu no Iraque. A Torre de Babel, sabe onde ela ficava? No Iraque. Quinto, Abraão era de Ur dos caldeus. Sabe onde ficava Ur? No Iraque. Rebeca, a esposa de Isaac, sabe onde ela vivia? No Iraque. Jacó,
Jacó se encontrou com Raquel, sabe aonde? Lá na região do Iraque. 8º, Jonas pregou em Nínive, que ficava ali naquela região também do Iraque. A Síria, que ficava no Iraque, naquela região do Iraque, conquistou as 10 tribos de Israel no ano 722. A 10ª, a tribo de Judá esteve cativa na Babilônia durante 70 anos. Sabe onde? A Bíblia descreve a Babilônia? O Iraque. 11º, lembra da história de Daniel? Ele esteve preso na cova dos leões. Seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, também. Toda essa história se passou no Iraque. Todo o acontecimento do livro de Daniel, sabe onde ocorre toda a história de Daniel? No Iraque. Profeta Ezequiel, que você lê este maravilhoso livro dele, o ministério dele, sabe aonde ele desenvolveu o ministério dele? Suas orações, suas pregações? Na região do Iraque. Aqueles reis magos, ou por que eu dizer, aqueles magos, aqueles estudiosos, que vieram encontrar-se com Jesus no seu nascimento, sabe de onde que eles eram? Do Iraque. Pedro, o apóstolo Pedro, ele exerceu a maior parte do seu ministério, sabe aonde? No Iraque. Então, irmãos, irmãs, quando você estuda a Bíblia, a palavra de Deus, você descobre, quando a Bíblia faz referência a Babel, Babilônia, Mesopotâmia, quando você vê na Bíblia a terra de Sinar, tudo isso são descrições do Iraque. Eu apenas coloquei 15 aqui para vocês. Mas não se esqueça, depois de Israel, o país mais mencionado na Bíblia é o Iraque. Esse país complicadíssimo, que vive uma política complicada. Esse país que há mais de 20 anos está sofrendo guerras e guerrilhas. Você pode imaginar, aparentemente um país insignificante, mas ele aparece nos jornais mais do que a Suíça, que é um país muito bonito, um país seguro, e creio que qualquer pessoa do mundo gostaria de ter pelo menos um pedaço de chão na Suíça, mas não gostaria de ter uma fazenda no Iraque. Porém, se você pegar os jornais vão falar muito mais do Iraque do que da Suíça. Por quê, irmãos? Alguém aqui já parou para pensar? É porque esse país faz parte da profecia e de uma das mais importantes profecias. Houve uma guerra, e creio que todos nós aqui acompanhamos as duas guerras, tanto do Bush pai quanto do Bush filho, que lideraram uma grande batalha contra o Iraque. Creio que todos nós sabemos disso, todos nós acompanhamos isso. É impossível que tenha alguém aqui que não soube dessas duas grandes guerras contra o Iraque. E imagine um país que tem uma tecnologia de informação, de investigação, levantou um dos mais traumáticos, podemos colocar assim, insultos contra aquele povo, acusando-os de ter armas de destruição em massa. Como foi possível uma nação como os Estados Unidos devastar um outro país, dizendo que esse país, o seu ditador, Saddam Hussein, tinha armas de destruição em massa, e depois de devastarem o país, descobriu-se que não tinha. Mas por que, irmãos? Eu não faço parte, não sou de acordo, não propago isto, reprovo esta teoria da conspiração. Mas, quando você busca informações de pessoas sérias, de estudiosos, eles vão dizer que a guerra no Iraque as duas tiveram outros propósitos. E nós talvez consigamos ainda ver hoje sobre isto. Vamos avançar aqui, só um pouquinho. Meus irmãos,
por favor, vem comigo aqui no capítulo 16 de Apocalipse. Deixa-me colocar um ponto aqui. Aqui nós temos a sexta taça do furor da ira de Deus. Essa sexta taça do furor da ira de Deus tem uma forte configuração com a sexta trombeta. Permita-me ler esta taça, por favor. O sexto anjo, Apocalipse 16, 12, derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, mais uma vez, e as águas deste se secou, para que fosse preparado o caminho para os reis do Oriente. Vi sair da boca do dragão. Se você quer saber o que é o dragão, você precisa ler o capítulo 12 de Apocalipse. Vai falar que o dragão é a antiga serpente. E da boca da besta, também está no capítulo 13, do falso profeta, também no capítulo 13, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, pois são espíritos de demônios que fazem sinais e vão aos reis da terra em todo o mundo para reuni-los para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E eis que venho como ladrão, feliz aquele que vigia, guarda suas vestes, para que não ande nu e vejam a sua vergonha. Então você vê que essa sexta taça, ela tem uma forte configuração com esta sexta trombeta. E eu quero que você observe bem isso, irmãos, porque a sexta trombeta e a sexta taça precisam ser estudadas juntas. Esse é um ponto que eu quero que vocês observem. Então nós sabemos que geograficamente estas duas profecias fazem referência à região do Iraque. E como eu estava acabando de dizer, por que o Iraque? Qual o significado deste país tão pequeno, tão pobre, tão pobre? É um país inexpressivo. Eu creio que se fosse ofertado aqui, irmãos, uma viagem turística para o Iraque, alguém se candidataria aí? Ida e volta, você iria passar 15 dias lá, não ia pagar nada, irmãos. Eu creio que de 1 milhão de pessoas, talvez 2 ou 3 iriam aceitar. E por curiosidade. Porque esse país não interessa a ninguém. Ninguém gostaria de ir num país que está todo devastado e em guerra, onde turistas, onde cristãos não são respeitados, são decapitados, são mortos, são queimados vivos. É um país que está enfrentando aí há mais de 20 anos, fora o tempo de ditadura na época do Saddam Hussein, um país que tem sofrido muito. Agora, por quê? Por que tanta tensão dos americanos e dos europeus sobre aquele país? Você pode arrumar todos os argumentos que você quiser, mas eu vou te dar alguma coisa para você pensar. Se eles gastam bilhões para manter o exército americano no Iraque, bilhões para poder manter o Iraque debaixo do domínio, do governo dos americanos, por que a OTAN se preocupa com o Iraque? Por que não outros países da África que também estão vivendo guerrilhas? Não recebem a mesma atenção dos americanos e nem tampouco da ONU. Por quê? Ou alguém aqui nunca pensou nisso? Pois nós deveríamos queimar fósforo. Por que existe uma atenção estupenda sobre o Iraque? Vou passar para vocês algumas informações de uma pesquisa que fiz no jornal Folha de São Paulo, muito importante. Veja bem, o Iraque possui a segunda maior reserva de petróleo do mundo. Escute isso, é importante, irmãos, porque aqui está a peça principal deste grande quebra-cabeça e dessa profecia, e para nós entendermos por que existe tanta atenção sobre o Iraque. Este é um ponto que eu quero que vocês olhem. As reservas comprovadas do Iraque são de 112,5 bilhões de barris. Está vendo? E as que não foram comprovadas ainda, está em torno de 100 bilhões de barris, de reservas, que eles ainda não conseguiram comprovar totalmente. As que estão comprovadas correspondem a 112,5 bilhões de barris. Tony Schiaretta,
que é um editor-chefe de economia da Folha de São Paulo, no seu comentário do dia 18 de março de 2003, ele, naquele auge daquela crise americana contra o Iraque, ele escreveu algo muito importante. A Agência Norte-Americana de Petróleo estima, escute bem, irmãos, a Agência Americana de Petróleo estima-se que existe mais de 200 bilhões de reservas de petróleo no Iraque. Você pensar, irmão, não estou entendendo nada, mas agora eu vou te dar só um ponto que eu creio que vai fechar isso. Veja, segundo os especialistas, e o Tony Schiaretta diz isto, segundo os especialistas, o Iraque, no futuro, será a maior matriz de energia. Escute bem, isso é muito importante, irmãos, porque com essas reservas que o Iraque possui, o mundo ganharia fôlego na área do petróleo por 50 anos. Aqui está um segredo. Pode ser que você não dê valor nisso, mas como que você vai interpretar essa profecia? Nós precisamos de informações, porque a Bíblia está dizendo que algo vai acontecer, e vai acontecer naquela região. E eu te pergunto, por que vai acontecer naquela região? Numa região pobre, humanamente falando, naturalmente olhando, uma região que já está sendo devastada há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos, esse país sofre com guerras e guerrilhas, como nós vemos hoje. Então, qual o interesse do mundo sobre este país? Por uma única razão: a quantidade de petróleos que tem neste país daria fôlego para o mundo durante 50 anos. 50 anos. Então, por que os Estados Unidos têm interesse ali? Você sabe que ali perto existem outros países que não têm ligação com os americanos, e sim com os russos. Uma boa tarefa para você: comece a olhar toda aquela região e veja quais são os países que têm ligações com a Rússia. Vou te dar um exemplo. Veja se esse quebra-cabeça não fecha. O Irã tem uma forte ligação com a Rússia. O Iraque é totalmente protegido dos Estados Unidos. A Rússia tem o gás que o Irã precisa. Mas o mundo vai precisar mais de petróleo do que de gás. Então, onde está o problema? Está aí. Você não vê jornal? Deveria ver, meu irmão, minha irmã. Vocês deveriam ver com cuidado, com discernimento. Agora mesmo você vê a Rússia atacando a Síria. E há uma guerra diplomática entre os Estados Unidos e a Rússia, por causa da metodologia Rússia contra o Estado Islâmico. Eu quero te falar, irmãos, que isso não é tão simples. Eu quero te falar que essas nações, elas mantêm uma carapuça diplomática, mas elas são inimigas. Quem tem aqui a minha idade, na faixa dos seus 49, 50, 60, 70 anos, sabe muito bem que na década de 60, na década de 70, o mundo vivia um terrível pavor de uma guerra fria entre Rússia e Estados Unidos. Os jovens que estão aqui devem ter visto isso na escola, mas nós vivemos isto. Esta guerra fria entre essas duas nações. E quando você olha para a palavra de Deus, você vê aqui, irmãos, algo muito interessante. Quando diz, e quero que você leia comigo aqui no capítulo 9, olhe bem, versículo 16, diz: o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e eu ouvi o seu número. Quero que você observe isso, porque fala de guerra. Esta sexta trombeta fala da guerra do Armagedon, uma terrível guerra, a terceira grande guerra mundial. Preste bastante atenção nisto. Agora vamos para o capítulo 16, o versículo 12 diz assim: o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e as águas deste se secou para que fosse preparado o caminho para os reis do Oriente. Todas as versões aqui
se encontra essa frase, reis do Oriente? Todas aqui? Terra do sol nascente, ou nascimento do sol. Então é uma pequena controvérsia que tem aqui, porque todos nós sabemos que a terra do sol nascente é o Japão. Essa descrição foi dada pelos chineses, e a gente está falando aqui do tempo de 50 e alguma coisa depois de Cristo. O Japão sempre foi conhecido como a terra do sol nascente, e essa descrição é descrição dos chineses. Nós sabemos que são blocos que vão se formar, e hoje eles já estão formados. Meus irmãos, por favor, eu não estou aqui sendo sensacionalista. Eu só quero que vocês olhem com responsabilidade. Eu não estou fantasiando. Os blocos do mundo hoje, eles já existem. Não somente blocos econômicos, mas blocos militares. Nós sabemos que Japão, Coreia do Sul, esses países são intimamente ligados e protegidos pelos Estados Unidos, que tem o maior exército do mundo. O único exército que em números sobressai o exército americano é o exército chinês. E você sabe muito bem, meus irmãos, que esses países, um dia eles terão que lutar, eles vão lutar, porque tudo confirma isso, configura para isso, e essa profecia diz, e você deve estar se perguntando, mas irmão, todas as profecias que nós vimos até aqui, sobre essas trombetas, tinha uma palavra para a igreja, de cuidado e proteção, está aqui, do versículo 15 do capítulo 16, se o dizeis que venho como ladrão, veja que está falando da vinda do Senhor aqui. E por que está falando da vinda do Senhor aqui? É porque até aqui, esta profecia, o Senhor ainda não veio. Ele vai vir na 7ª trombeta, não na primeira, nem na 2ª, 3ª, 4ª ou 5ª, e nem na 6ª. Ele virá na 7ª trombeta. Agora observe, irmãos, ele diz, feliz aquele que vigia. A primeira coisa que o Senhor diz é que nós devemos estar em completa vigilância, em completo cuidado, em completa atenção. Guarda as suas vestes. O que significa biblicamente vestes? Nossos atos, nossa conduta, nosso caráter. Para que não ande nu. O que é nudez na Bíblia? A primeira vez que a Bíblia fala de nudez foi a nudez de Adão. Quando ele pecou, ele se deu conta que estava nu. E o que ele fez? Ele se escondeu, porque ele teve vergonha de Deus. Porque o homem perdeu o brilho da glória de Deus. O que significa então nudez? É quando o homem perde o brilho da glória e da presença de Deus. E não veja sua vergonha. Então, irmãos, aqui nós temos uma palavra para a igreja. Por um lado, nós sabemos que, de maneira muito clara, essa profecia diz para nós o que vai acontecer, aonde vai acontecer e como vai acontecer. Por favor, deixe-me mostrar algo para vocês aqui. Voltando aqui para o capítulo 9, versículo 17, está assim: viu os cavalos e seus cavaleiros. Nós sabemos que a descrição de cavalos aqui no livro de Apocalipse, naquela época não tinha tanques, não tinha aviões, todos nós sabemos. Cavalos eram importantes instrumentos, ferramentas de guerra. Aí diz, os quais tinham couraças da cor de fogo. Está vendo aqui, couraças? É uma descrição de armas de defesas, porque eles colocavam as couraças nos cavalos para se defenderem. Aí diz assim, couraças da cor de jacinto e de enxofre. Enxofre é um dos principais componentes da pólvora. E o jacinto, quando você estuda, você descobre que essa pedra, ela é uma pedra que ela tem sua... É uma pedra, como que eu posso descrever aqui? Explosiva. Ela tem, na sua formação química,
explosivos. Aí diz assim, mais ainda, as cabeças dos cavalos eram como leão. Aqui mais uma vez, vou só apenas frisar, porque cavalo fala de força, agora leão fala de poder, mas sabemos também que pela profecia leão fala da Babilônia. Aí nós temos aqui fogo, fumaça e enxofre. E eu volto aqui, por favor, me perdoe fazer sempre essa mudança de capítulos aqui. Voltemos para o capítulo 16, por favor. Versículo 13 está assim, Apocalipse 16, 13. Vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Então aqui nós temos espíritos imundos, pois são espíritos de demônios que fazem sinais e vão aos reis da terra em todo o mundo para reuni-los para a batalha daquele grande dia. Então o que vai acontecer, irmãos? Os próprios Satanás, esses espíritos malignos, é que vão produzir essa grande guerra, vão jogar esses reis uns contra os outros, mais do que estão. E o pior, como nós já podemos ver, até aqui, o mundo terá passado por uma grande devastação provocada pela chuva de granizo. Depois aquela grande pedra inflamável que vai cair no mar e vai provocar grandes tsunamis, grandes destruições. Depois nós vemos aquela outra pedra, já na terceira trombeta, que vai cair sobre as fontes das águas. Então nós podemos ver todas estas manifestações da ira de Deus sobre as nações. O mundo estará em polvorosa, em desespero. Aí nós temos a quarta trombeta, um eclipse total do sol, da lua. Haverá trevas sobre a terra. Aí, em consequência a todas essas trombetas, virá uma terrível, uma grande crise financeira. O mundo estará abalado em todas as suas estruturas econômicas, sociais e políticas. Aí o que vai acontecer? A consequência de toda essa convulsão será uma grande, terrível guerra mundial. E aqui nós vemos que esses espíritos, aqui esses 3 e aqueles 4 da sexta trombeta, eles serão levantados debaixo da permissão da autoridade do governo de Deus para jogar os reis uns contra os outros. Hoje nós vemos o mundo dividido em blocos. Semana passada, alguém pode me corrigir aqui, para espanto de muitos, inclusive do próprio governo brasileiro, um grande bloco econômico surgiu no mundo, liderado pelos Estados Unidos. Então nós vimos que neste grande bloco econômico, e isto, irmãos, vai fazer uma grande diferença para os próximos anos. Saiu em todos os jornais, foi a capa de todos os jornais, este grande bloco econômico. Meus irmãos, nós temos que perceber isso, não é simplesmente ler notícias, mas ver como, ter uma visão do mundo para nós entendermos e ganharmos mais luz da profecia. Assim está o mundo hoje, e assim caminha o mundo hoje. Agora, eu quero que vocês observem bem, por favor, voltando para o capítulo 9, deixe-me mostrar algo para nós encerrarmos por hoje. Quando ele diz aqui, versículo 18, por essas 3 pragas, e talvez essas 3 pragas tenham a ver com aqueles 3 espíritos malignos do capítulo 16. Por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre. E talvez aqui fale de armas químicas, armas biológicas e armas nucleares. Por quê, irmãos? Porque esse tipo de armas não existiam nas primeiras 2 guerras. Os Estados Unidos, sim, ele já tinha desenvolvido a bomba atômica e foi ela que deu final a essa terrível Segunda Guerra Mundial. Mas essas 3 juntas, não mesmo. Mas hoje, o grande pavor e o grande cuidado que os governos têm é contra essas 3 armas. Não é canhão, não é bala de revólver, de fuzil, metralhadora, nada disso. A terceira grande guerra mundial será dominada por esses 3 tipos de armas:
armas químicas, armas biológicas e armas nucleares. Agora você vê, isso aqui são informações de especialistas, mas isso aqui é uma revelação da mente de Deus. Mas não é para nos amedrontar, é para nos dizer alguma coisa muito importante. Primeiro, irmãos, não coloque o vosso coração neste mundo. Não coloque. O cristão que coloca o seu coração neste mundo, ele está na contramão dos caminhos de Deus, do propósito de Deus, da mente de Deus e da vontade de Deus. Segundo, olhe para todas as coisas que estão acontecendo, mas olhe com discernimento. Não seja ignorante. Olhe com discernimento, porque no momento que você olhar com discernimento, a palavra te dará luz para você ter revelação. Terceiro, a nossa segurança não está no homem, a nossa segurança está em Deus. Na Primeira Grande Guerra Mundial, você vai se lembrar disso. À medida que os Estados Unidos atacavam o Iraque atacava Israel. Eu creio que muitos aqui vão se lembrar. Os jornais mostravam os mísseis americanos caindo em Israel e não atingindo ninguém. Alguns mísseis até falhavam. Quando caía em Israel não acontecia nada. Como foi possível isso, irmãos? Deus guardou aquela nação pequena. E deixe-me dizer algo para vocês. Vai lá no mapa. Aí você vai pegar aqui Israel. Acho que o país que menos oferece perigo a Israel é a Jordânia. Mas ali ele está cercado de inimigos, por dentro e por fora. E porque este país que é cercado dos inimigos que tentam destruí-lo, países que nutrem um grande ódio contra essa nação, não conseguem destruí-lo, porque Deus colocou sua mão sobre aquela nação, e Ele quer que nós olhemos para isso. Se Deus guarda o seu povo lá em Israel, Deus guardará muito mais a sua igreja no tempo da angústia. Muito mais Deus guardará a menina dos seus olhos, que é a sua igreja. Que nosso coração esteja nisso, meus irmãos e irmãs. Que nós não olhemos para essa profecia com medo, com pavor, mas com alegria, porque nós temos a certeza, não é apenas de habitar eternamente com Deus dos céus, é que no tempo em que Ele julgar esta terra, nós estaremos guardados debaixo das suas potentes mãos. Que o Senhor vos abençoe, irmãos. Se o Senhor permitir, na semana que vem nós vamos começar o estudo da 7ª trombeta, de todas estas, a mais importante, especialmente para nós, porque o grande enfoque dessa trombeta é a igreja. Não é lindo isso, irmãos? A primeira trombeta vai nos mostrando o início do juízo de Deus, mas a 7ª trombeta, ela tem um toque mais longo, porque ela começa no capítulo 10 e vai terminar no capítulo 22 de Apocalipse. Ela tem muitos eventos, muitas cenas, e a mais importante delas, será o arrebatamento da igreja. Este será o nosso assunto, se o Senhor permitir, na próxima quinta-feira. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos. Pedimos ao Senhor que vem pelo teu Espírito Santo e fale a nós a tua palavra. Que nós possamos olhar para esses textos com um espírito de adoração e não de medo, de ousadia, não de covardia, porque nós somos o teu povo, nós somos o teu exército, nós somos aqueles que expressamos o governo dos céus na terra. Se estas coisas um dia vão acontecer, é porque a tua igreja vai orar. Só nós não queremos o fim de ninguém, o que nós queremos, aquilo que o teu coração quer, é que o homem se arrependa. Mas o que nós vemos na tua palavra, é que o homem não quer se arrepender no tempo da graça, e nem se arrepender no tempo da angústia. Mas Senhor, nós que estamos aqui ouvindo esta palavra, traz arrependimento aos nossos corações. Tira, Senhor, do nosso coração qualquer ligação com este mundo,
porque a nossa esperança não está neste mundo, a nossa esperança está no Senhor dos Exércitos. Nós confiamos em Ti, por isso nós te pedimos, Senhor, aviva o nosso coração, desperta o nosso coração, que nós possamos aprender a vigiar, que nós possamos aprender a exercer discernimento para ganharmos revelação do Senhor nesses últimos dias, e mantermos o coração vigilante, possamos guardar as nossas vestes, essas vestes que já foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. Então nós te pedimos, Senhor, abençoa o teu povo com esta palavra, em nome de Jesus. Amém.